prazer em recebê-lo, seguidor de Oeste. Fique agora com a Força do Agro, o Brasil que dá certo. Campos de lavanda fazem parte da paisagem paranaense, uma imagem cultivada que vem ganhando espaço e hoje soma mais de 12 hectares. Terezinha Busanello Freire é coordenadora estadual de turismo rural do IDR Paraná. Seja muito bem-vinda, Terezinha. Muito obrigada. Criada em 2022, a Rota das Lavandas marca um circuito turístico nas cidades ali de Araucária, Carambeí, Londrina, Palmeira, Toledo e Umuarama. Estima-se que esse turismo rural gere uma renda de 7 milhões e que tenha sido visitado já por 150 mil turistas nesse período. Terezinha, como que é essa área de cultivo de lavanda? Como que surgiu essa rota? Uma rota recente, 2022, né? Já existia a plantação lá e, de repente, vocês viram uma oportunidade de fazer um turismo ali. Exatamente. Os produtores, alguns já até trabalhavam com turismo rural. Então, a ideia foi organizar numa rota em cima do trabalho que o IDR Paraná desenvolve nessa questão de agroturismo. Então, foi agrupar as propriedades que já trabalhavam, que já cultivavam lavanda e que se interessaram em entrar na rota, justamente para a gente dar um destino, né? Contar para o turista onde que ele poderia estar visitando essas propriedades, onde que elas estão localizadas, para conhecer, então, os campos de lavanda. E aí, cada propriedade tem diversos serviços que ele oferta ao turista, desde a visita guiada para a questão técnica de produção, até toda a parte de lazer, ensaio fotográfico, degustação de alguns produtos à base de lavanda, enfim, tem vários produtos aí associados nessa experiência turística. E deve ser um passeio muito agradável, né? Deve exalar cheiro de lavanda. Exatamente. As propriedades também têm os produtos, né, que são extraídos da própria lavanda e além do campo, né, do cenário, que é fantástico, muito bonito. O pessoal tem, inclusive, entra em serviços piquenique, né, dentro dos campos de lavanda. E aí sim, né, o aroma, né, o cheiro está lá, né, do campo, é característico, né, da produção. Agora, Terezinha, quais os tipos de lavanda que são cultivados ali? A diferença, existe diferença entre eles? No Paraná, a gente tem duas espécies que são mais cultivadas, que é a lavanda dentata e a augustifoli. A dentata, ela é uma variedade que ela se adapta bem ao calor, então a gente tem várias dessas cidades que são quentes, né, tem uma temperatura elevada, então ela tem uma adaptação bem interessante. E para cenário de turismo rural, essa parte mais de paisagem, ela é a mais aceita, então ela é a mais produzida dentro do nosso estado. E praticamente temos a floração dela em toda fase do ano, né, toda a época do ano, feito poda, escalonada, então isso permite ter um cenário também mais tempo dentro das propriedades. E a augustifoli é uma outra variedade que ela exige um clima mais frio, então ela produz bem em regiões frias, e que ela está mais destinada à extração de óleo, né? Então ela tem uma produção maior, né, quando extraído para os óleos essenciais, então a produção dela é mais voltada para essa parte da extração mesmo, da essência para produzir produtos derivados. Então, mas hoje no turismo, assim, o que a gente tem mais é a variedade dentata. Os produtores estão desenvolvendo e testando outras variedades aqui, estão trazendo de algumas outras, até de outros países, para testar aqui no Paraná, né, para testar no Paraná essas variedades e perceber como é que é o desenvolvimento dela. O campus da UEM de Umuarama, que também faz parte da Rota das Lavandas, também é um centro de pesquisa, então tem pesquisado bastante essas opções para a gente levar a campo, né, para a extensão levar a campo e poder ver quais se adaptam mais. Mas hoje, na rota mesmo, as propriedades da rota, são essas duas que são a augustifoli e a dentata que são mais presentes. E você falou que a poda ela é escalonada, então sempre tem flores, né? A rota está sempre, a paisagem está sempre lá com as cores da lavanda. Exatamente. A maior parte do ano, os agricultores têm essa escala justamente para ter um campo florido, né, e poder apresentar, então, esse roteiro para o turista. Sua audiência é muito importante para nós. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria.
Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! Ah, e pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. Ah, e pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Tá, só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. A independência de um país não é plena quando um de seus poderes restringe a liberdade de expressão e compromete a própria democracia. Desde a sua primeira edição, Oeste defende a liberdade. Fazemos isso dizendo o que precisa ser dito, muitas vezes colocando em risco a própria existência. É você que garante nossa autonomia e nossa independência editorial. A Oeste não aceita dinheiro público nem depende de publicidade. Oeste continuará o seu trabalho sem recuar 1 milímetro de seu maior princípio. Informar com base em fatos e defender as liberdades individuais, custe o que custar. Assine a Oeste com até 25% de desconto e pague em até 6 vezes no cartão. Assine já! Terezinha, você falava aqui do óleo, né? Alfazema, né? Que é essencial para a produção de óleos. Ela tem função relaxante, ansiolítica, antisséptica. E você já disse que o principal destino da lavanda é justamente para a produção de óleos, né? Sim, a gente tem várias opções, né, do uso da lavanda. Então, uma delas é a extração do óleo essencial, e aí tem outros produtos derivados que vão na linha, né, de higiene, limpeza, enfim, né, a gente tem várias utilidades. A lavanda também está sendo utilizada para a parte gastronômica já, então a gente tem nas propriedades da Rota, inclusive o sorvete de lavanda, a gente tem o chocolate com lavanda, o queijo com lavanda, que é de uma propriedade que também tem uma queijaria que está na Rota do Queijo Paranaense, que oferta também o queijo com a lavanda misturadinho, então dá também esse sabor, né, para o turista sentir e degustar, para saber qual que é, né, o gosto, o sabor da lavanda. Então, são vários produtos, né, desde o do óleo essencial, que também faz, né, tem toda essa função aí, né, de relaxamento, de utilizar aí para um outro segmento, né, até a linha dos produtos de limpeza e a parte gastronômica. Nós estamos falando especificamente da lavanda, mas é turismo rural, e Paraná também tem a Rota dos Queijos. O que surgiu antes? Porque, inclusive, a Rota das Lavandas, ela foi uma descoberta do estado, né? Exatamente. A gente estava justamente numa discussão interna, né, do IDR Paraná, de roteirizar as cadeias produtivas. É foco do nosso programa de turismo rural, essa geração de renda aos agricultores, em especial aos agricultores familiares, essa questão de usar da cadeia produtiva, daquele produto que ele produz e transformar num produto turístico. Então, estávamos discutindo com a equipe interna e as duas rotas, na verdade, elas surgiram meio que paralelo. A discussão estava inicialmente do queijo, daí quando a nossa colega, que é doutora em produção de lavandas, né, trouxe essa sugestão da gente roteirizar também e criar essa rota com a produção da lavanda. Então, a partir disso, a gente começou as tratativas de identificar os produtores, de organizar toda a metodologia, os critérios de adesão, né, para as propriedades serem cadastradas. E, na verdade, a gente acabou fazendo a inauguração da Rota do Queijo uns meses antes da Rota das Lavandas. Mas elas foram, assim, muito próximas, né, uma da outra.
Então aí a gente está estruturando e é um processo contínuo, né? Ele nunca acaba, mas até porque os produtores vão sempre adaptando melhorias lá na propriedade, melhorias nos serviços prestados ao turista. Então é uma ação continuada, né? A gente sempre tem coisas a fazer na rota, mas elas foram inauguradas praticamente aí com poucos meses de diferença. E a Rota dos Queijos também fica ali próxima da Rota das Lavandas? A ideia das rotas, quando a gente organizou, seja ela do queijo, da lavanda, e a gente está com mais 4 rotas em fase de estruturação no estado, mas ela foi ligada, a ideia não era ligar geograficamente uma propriedade à outra, a ideia era ligar o conceito do produto em si e trabalhar nas diferentes regiões do estado, justamente para poder trabalhar o desenvolvimento a partir do agroturismo nas diferentes regiões do estado. E como o IDR tem uma participação muito forte na questão da agricultura familiar, a ideia na verdade, essa geração de renda lá para as propriedades, para as pequenas propriedades. Então, a gente vem trabalhando no sentido de fomentar isso e agregar renda. Então, essa localização das propriedades, elas estão de fato localizadas em diferentes regiões do estado. Claro que cada rota tem uma concentração, muitas vezes, maior numa determinada região, como é o caso do queijo. A gente tem a concentração o número maior de agroindústrias que estão na rota, mas no sudoeste do Paraná. E tem uma particularidade até do queijo artesanal lá no sudoeste. Mas a gente tem queijarias em quase todas as regiões do estado que fazem parte da rota do queijo. No caso da lavanda, a gente começou com 5 propriedades, hoje a gente está com 6 propriedades na rota, também distribuída em diferentes regiões do estado. A gente tem mais agora um processo de novas propriedades que estão aderindo, que estão na produção e que creio que mais uns 2 ou 3 meses a gente vai ter um cenário para receber turista já pronto dentro dessas propriedades, então deve aumentar um pouco mais esse número de propriedades, mas que também a ideia é justamente isso, a região que tiver interesse, o município que tiver interesse em trabalhar com essa questão do turismo rural, ele poder fazer a partir da produção, então independente de onde esteja localizado. Claro que a gente tem também uma perspectiva dos municípios que já têm atrativos turísticos no entorno, como a gente fala muito de Carambeí, que tem uma propriedade lá, o Red Dort, ele tem uma mega estrutura lá já, assim, evoluiu muito nesses 2 anos, mas também tem outros fatores, o próprio o museu histórico, fatores que levam também turistas para aquele município. Então, isso ajuda também a promover o número de turistas dentro das propriedades. Então, a gente tem tentado fazer esse link com os atrativos turísticos, uma parceria com a Secretaria de Turismo, com o Viagem Paraná do Estado, para que a gente possa também fazer um link com essas propriedades que estão nas rotas e os outros atrativos de turismo, seja ele daí de qualquer segmento, mas que possa estar também associando essa conexão de um atrativo ao outro para conectar com a questão das rotas. E só agrega valor ao produtor, porque enquanto ele espera o momento ideal para colher, ele recebe turistas para apreciar a produção dele. Essa aqui é uma imagem que a gente tem lá da rota. Imagina, é um cenário lindo para ensaio fotográfico. Sim, essa questão do próprio ensaio fotográfico é uma forma, sim, de rentabilizar a produção. Então, assim, a lavanda é um cenário que tem trazido muito essa perspectiva, de fotografar, de visitação mesmo, A gente sabe que o turista hoje gosta muito dessa ideia das fotos, do ambiente instagramável. Então, isso possibilita, sim, ao agricultor uma renda interessante, porque ele faz como se fosse uma espécie de locação daquele espaço, daquele cenário para um determinado fim. Então, isso também agregou bastante essa questão da renda. E o próprio turismo, o turismo rural a gente traz como uma alternativa de renda, sim, a partir da produção. Então, a ideia é que ele agregue valor a essa produção lá a partir da paisagem, a partir do cenário, e que ele possa explorar isso, de diferentes maneiras. Você disse que alguns produtores já exploravam o turismo rural, mas depois da criação da rota, com certeza aumentou consideravelmente.
Acho que a rota ela trouxe um processo que a gente chama de organização desses produtores, né? Então, a grande parte deles já trabalhavam com turismo, já produziam lavanda, já trabalhavam com turismo, mas estavam sozinhos, né? Cada um fazendo o seu, né? Tinha, assim, então, pouco contato entre eles e a gente também desconhecia muito, né? Onde que eles estavam localizados e o que eram os serviços que eram prestados. A partir da rota, então, isso deu essa organização, trouxe essa organização e essa identificação da onde que as propriedades estão localizadas. E aí, a partir né, da contribuição do Estado, e aí que vem a parte, né, que a gente chama das políticas públicas e a importância do papel do governo do Estado nessa promoção, né, desses produtores e desses roteiros turísticos e desses atrativos turísticos, que possibilitou essa ampla divulgação, então, de uma rota, de uma organização, de uma forma de organização, e que mostrou onde que estavam. Então, essa publicidade, essa divulgação mais ampla possibilitou também que os agricultores recebessem mais turistas, né? Então, acho que um pouco é isso, né, o nosso papel quanto instituição pública, de promover isso e de gerar um número maior de turistas. Até um exemplo que vai acontecer agora em novembro, que eu ajudei a organizar outro dia, que é uma agência de viagens de Lençóis Paulistas, né, que viu uma reportagem da rota, agora recentemente que a gente soltou o relatório de 2 anos, com os dados, com os números, né, desse número de turistas. E ela se interessou em levar. Então, a gente criou um roteiro de proximidade, até por questão logística, envolvendo tanto a Rota das Lavandas quanto a Rota do Queijo e o roteiro de enoturismo do Estado. Então, a gente fez um roteiro para ela, mas assim, uma agência de outro estado que contratou serviços também lá de operadoras do Paraná, e que vão estar visitando, então, não só uma rota, né, mas mais que uma rota. Então, cria um processo aí. E em função desse trabalho aí de articulação que a gente diz que a rota traz, né, de benefícios para os agricultores. E quando você organiza, você cria essa rota, é lucro para o produtor, a cidade se desenvolve porque acaba gerando criação de pousadas, de hospedagem, de hotel, é toda uma cadeia que movimenta, né? Exatamente. O Ministério do Turismo fala que quando um turista chega numa cidade, né, ele pode movimentar até 53 atividades econômicas naquela localidade. Então, isso, e principalmente quando a gente consegue trazer turistas de fora, de outros estados para o Paraná, isso amplia, né, muito as possibilidades de agregação de valor, de renda para aqueles empreendedores que estão fazendo o receptivo turístico. Então, é uma aposta muito importante. A gente tem, nos últimos anos, uma evolução, uma crescente procura pelo turismo rural, pelo turismo de natureza. Então, tem também surgido mais oferta, né, para o turista. Tem um empenho do governo do estado, do modo geral, né, mesmo pela Secretaria de Agricultura, que é o caso do nosso programa de turismo rural dentro do IDR Paraná, mas também tem toda uma política pública voltada ao desenvolvimento do turismo pela própria Secretaria de Turismo, né, do estado. Então, um olhar para a atividade do turismo diferenciado, né, então isso também facilita e amplia todas as possibilidades de negócios que a gente vem a ter com o turismo. Então, isso também é um avanço significativo e a Rota das Lavandas está sendo beneficiada, né, nesse processo aí de promoção do turismo paranaense. Hoje são 6 produtores de lavanda que compõem aí a rota. Tem mais produtores ali na região? Tem alguns produtores que produzem mais para efeito de produção, de extração mesmo, né, do óleo, né, que a gente fala. E ele não trabalha exatamente com turismo, mas tem produtores que trabalham na produção e tem outros que estão se preparando para entrar. Então, acredito que aí num curto espaço de tempo a gente terá aí uma ampliação da área plantada aí com a lavanda no estado. Quais são as outras 4 rotas que vocês estão desenvolvendo, estão em estudo? Estamos estruturando o que está a campo, a Rota dos Orgânicos, que a ideia é justamente organizar e mostrar também para o turista onde que está um pouco essa produção aí que trabalha mais, né, nessa linha dos orgânicos. A do turismo técnico-científico, que é a ideia de a gente projetar o Paraná justamente nessa questão do processo de conhecimento, da pesquisa, do conhecimento da agricultura, seja em qualquer cadeia produtiva. Então, a ideia é fomentar mesmo isso para que a gente consiga atrair, inclusive, turistas estrangeiros, né, que venham conhecer aquilo que o Paraná desenvolve na agricultura.
A gente tem alguns exemplos até na cadeia produtiva de grãos, né? Tem um trabalho que o IDR desenvolve no grãos, que trabalha com a redução de aplicação de agrotóxico, né? Que é o manejo integrado de pragas. Então, esse é um resultado que a gente quer mostrar, porque as nossas equipes trabalham ano a ano, né, em parceria com a Embrapa, nesse desenvolvimento desse processo metodológico e que, na orientação técnica, o agricultor consegue fazer uma redução de aplicação de agrotóxico. Então, isso impacta diretamente na questão econômica do produtor, né, no custo da produção, e impacta também na questão do meio ambiente, né, todo esse apelo de sustentabilidade aí, que é uma temática extremamente importante para ser tratada. Então, o turismo técnico-científico quer mostrar um pouco isso, quer mostrar onde que está esse trabalho aí que envolve pesquisa e extensão, e que tem resultados aí muito expressivos e que a grande maioria dos paranaenses e fora do Paraná também não conhecem que é feito. Então, a gente quer mostrar um pouquinho isso através do turismo de negócios, através do turismo de conhecimento. E as outras duas rotas que a gente está terminando o material para colocar a campo é a rota uva e vinho, que a ideia é juntar, então, um pouquinho onde que estão as propriedades que produzem uva e que já trabalham com o turismo do Colipag, e o turismo do vinho, que também já existe, a gente tem já roteiros de enoturismo, temos em torno aí de 20 vinícolas espalhadas no Paraná, que hoje já recebem turistas e que trabalham com serviços de enoturismo, mas que a gente quer também formatar um processo de rota para poder fazer um portfólio e dizer, essas propriedades têm esses serviços ligados à uva e ao vinho e que possam estar, então, recebendo turistas ou ampliando, né, a sua capacidade de carga aí de receptivo turístico. E a quarta rota é a rota da erva mate, que está saindo do forno, né, literalmente também. Regiões mais específicas daí, porque a erva mate não é produzida em todo o estado, mas tem regiões aí, principalmente a União da Vitória, que tem uma produção expressiva de erva mate. E a ideia é que a gente trabalhe, então, tanto para o turismo de lazer, que está associado aí à gastronomia ou à degustação dos produtos derivados da erva mate, que não é só o chimarrão, né, mas tem vários outros componentes, mas também toda essa questão do conhecimento de plantio, a paisagem também, que da erva mate é super, super bonita, né? Então, a gente quer explorar todos esses cenários da erva mate no estado. E o Paraná é um estado importante para o agro, né? Um dos principais produtores aí do nosso agronegócio brasileiro. E é um estado grande, mas vocês trabalham, estudam a possibilidade de repente, ligar uma rota a outra, porque o estado também é grande? Ou o turista vai ter que escolher uma rota ou outra? Na verdade é assim, quando a gente dispara as informações, a gente até, a ideia de uma rota específica e está localizada em diferentes regiões, a ideia é que a gente incentive o turista a visitar diferentes regiões. Então, a ideia é que ele faça a visitação imagina, no final de semana numa região e em outra semana, em outro feriado, em outras férias, outra região. Que ele possa explorar e ficar mais tempo naquela região. A ideia não é que ele pegue o portfólio da rota e faça tudo numa única viagem. Não, que ele faça várias viagens conhecendo diferentes regiões e possa também interagir com outros atrativos que não só os da rota. E aí a interação entre as rotas, que é o exemplo que eu mencionei antes, né, que a gente está fazendo com o pessoal de Lençóis Paulista, né, que a gente colocou 3 roteiros, né, 3 rotas diferentes e eles estarão conhecendo, então, 3 produtos diferentes. Geograficamente, temos a possibilidade, por exemplo, Carambeí, a gente tem propriedades próximas da Rota do Queijo, que elas estão super próximas uma das outras, né? E o Itimarsum, Palmeira também, né? Que é outro município que as propriedades estão super próximas, então dá para fazer uma ligação saindo de uma, pode se dirigir a outra, então fica bem tranquilo de fazer num único final de semana. Então, a ideia é que seja roteiros de proximidade assim e que ele possa escalonar em diferentes regiões, até porque os produtos são diferentes, os cenários são diferentes, em especial a Rota do Queijo, ele não vai conseguir provar o mesmo queijo, né, em diferentes regiões, porque cada região tem o seu terroir e tem a sua receita específica, então cada região que ele for visitar, ele vai poder degustar produtos diferenciados. Essa é a ideia, então, que ele aproveite, né, de diferentes maneiras essa visita. E quanto mais ele voltar, melhor para o estado, melhor, né? Para o estado, exatamente. A gente quer capitanear e fazer com que ele volte mais vezes aí para as regiões. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Terezinha, estamos falando aqui da Rota das Lavandas. A lavanda é uma boa planta para quem quer cultivar, por exemplo, em casa. Não precisa fazer uma rota, mas para ter, às vezes, num vasinho, se tem um canteiro em casa, porque é uma planta que floresce o ano inteiro, né, praticamente. Ela precisa fazer as podas, né, regulares, de tempo em tempo, mas assim, a lavanda, a gente está incentivando, inclusive, os produtores, como tu mencionou, às vezes não precisa ter um campo, né, de 1 hectare ou 2 hectares, enfim. Mas a gente tem incentivado muito dentro da extensão rural que o agricultor utilize a lavanda como paisagismo no entorno da sua propriedade, para fazer bordaduras nos canteiros, enfim, para dar um pouco esse cenário aí que possa dar uma visibilidade paisagística. Inclusive, por ela ser perene, então ela consegue se manter por mais tempo sem precisar de uma troca regular, né, nessa questão de paisagismo. Então, sim, ela está sendo incentivada, ela pode ser produzida no vaso, ela pode ser produzida em pequenos espaços, né? Ela traz uma visibilidade muito bacana aí para a ideia paisagística das propriedades. E o turismo rural não é uma tendência, é uma realidade. Sim, cresceu muito nos últimos anos, né? E também isso foi assim também uma consequência da própria pandemia, né? Que a gente passou recentemente, que paralisou, mas que a necessidade daí por espaços em meio à natureza, mais isolados,
trouxe esse olhar diferenciado para o turismo rural e essa procura, então, aumentou muito em função disso, né? Também o próprio incentivo ao turismo doméstico, né, que tem todo um apelo também, né, do Ministério do Turismo, da Secretaria do Turismo do Estado, né, de fazer com que o turista olhe no seu entorno, né, na sua região. Então, isso também cresceu, né, cresceu e a procura tem crescido bastante. E isso possibilitou, então, aí criar também outros atrativos no meio rural, outros atrativos de turismo rural dentro das propriedades. Então, a gente vê que é uma tendência, sim, as tendências, as pesquisas que o Ministério tem soltado, identifica esse interesse do turista por áreas em meio à natureza, identifica um interesse pela gastronomia rural altamente, né, elevado. Então, isso são dicas, né, informações importantes aí para os agricultores, para os produtores rurais que queiram investir nessa temática. Acho que está sim. E a gente deve aí nos próximos anos ter uma procura também muito maior, né? Inclusive até um objetivo nosso da própria extensão, incentivar os agricultores a estarem criando agora serviços de hospedagem nas suas propriedades, justamente para facilitar essa ida do turista, né? Porque muitas vezes se o turista é de longa distância, ele não consegue fazer um bate e volta, né? Então ele precisa de pelo menos um pernoite, né? E a ideia é que a gente incentive as pequenas cidades, as pequenas propriedades a terem essa opção de hospedagem para que também possam atrair, então, cada vez mais o turista lá para dentro. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, ou um outro que nós já conversamos aqui, já discutimos, se tiver alguma pergunta para a Terezinha, manda para a gente. Lembre-se de gravar com o celular na horizontal. O número para mandar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Terezinha, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de divulgar um programa tão importante aí, a nossa Rota das Lavandas Paraná. Muito obrigada. Esse aqui é o canal de comunicação com o público para a gente conectar o campo à cidade. Agradecemos a você que nos acompanha aqui diariamente. Siga o nosso perfil no Instagram, forçadoagro.1, e vamos fazer do agro e ser campeão brasileiro uma paixão nacional.